Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus e a de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam em seus corações. Graça e paz a todos nós. Quem diria, não é, meus irmãos e minhas irmãs, que muitos de nós estaríamos hoje vivendo do saudosismo, das coisas boas que se passaram, que hoje estão apenas nas nossas lembranças. Quando eu era menino, bem na minha mente essas coisas, tudo era tão simples, as pessoas eram tão diferentes. Quando eu me pego pensando nisso, meu coração chega a doer. Hoje, as casas são verdadeiras fortalezas, cada um na sua limitação, mas tanto as casas do pobre como as casas do rico hoje são prisões. Antigamente não era assim. Ainda me lembro dos muros de barro, tudo baixinho, um pequeno portão com uma tramela que qualquer menino podia, mesmo do lado de fora, abrir ali e entrar nas casas sem nenhum tipo de mal, de repreensão, desde que, claro, não fosse por uma bagunça, por uma desordem. Mas na normalidade da coisa, toda criança era bem-vinda em qualquer quintal. Havia a boa vizinhança. Me lembro, minha mãe fazia ali um pão, um bolo, aumentava a receita, porque o vizinho da esquerda, o vizinho da direita, até o da frente, na maioria das vezes não ficava sem a sua porção. De vez em quando chegava lá no nosso portão também a porção da Dona Maria, da Dona Teresa. Estou falando nome fictício aqui, porque não me lembro nem muito bem o nome dos vizinhos, era criança. Mas era muito gostoso. Tudo que se fazia, se compartilhava. Era uma fartura, Deus abençoava. As crianças, nós, tínhamos brincadeiras, não ficávamos presos como as crianças de hoje num celular, num computador, num tablet, nessa tecnologia que vai impedi-las de, quando crescerem, terem histórias para contar. Eu tenho muita história para contar. Muitas amizades, muitas brincadeiras. Brincava de bola, de bolinha de gude, de queimada, de amarelinha, de esconde-esconde, pega-pega. Futebol com os amigos, né, os meninos no campo, tudo na maior simplicidade. Era uma coisa linda, tudo com muita luta, tudo com muita batalha. Né? As dificuldades eram muito grandes na época, a gente não tinha facilidade para nada. Hoje tem van que leva aluno para a escola, mesmo na escola muita coisa mudou, as exigências são menos, né? Não se toma mais uma bomba como a gente falava, né? As crianças não são reprovadas, a não ser que hoje estejam muito abaixo, né? Muito mesmo, ou por ali pelo motivo de excesso de falta, né? Mas hoje aprova todo mundo, naquele tempo não. A gente levava bomba, a gente tinha que estudar. Mas era um tempo muito bom, os professores mais rígidos, mas era tudo tão simples, né? A gente valorizava tudo. Hoje as escolas exigem um uniforme, né? Vem tudo prontinho, tem os lugares que fabricam. Naquele tempo nosso era o guarda-pó, a gente tinha que comprar o bolso para pegar no paletó. Meu Deus, que tempinho difícil, mas que tempinho bom, não tinha maldade. Eu sou daquele tempo que a gente podia ter um sonho e a gente podia contar para todo mundo, as pessoas batiam palma, elas torciam. É isso mesmo, você vai ser isso, você vai ser aquilo. Não tinha, do tamanho de hoje, na verdade, né, que sempre teve essas coisas, mas era mínima a inveja, a cobiça.
né, os agouros, as pessoas realmente torciam umas pelas outras. Era muito gostoso, era muito simples tudo, e aquilo cativa a gente até os dias de hoje. Era muita gente boa, pouquíssimas pessoas com má intenção, criminalidade quase zero aqui na nossa cidade de Franca, no meu tempo de criança. Hoje mudou tudo. Hoje as coisas estão muito diferentes. Muita inveja, muita cobiça, muito interesse. O interesse entrou no casamento, o interesse entrou nas amizades, o interesse entrou em praticamente tudo. O amor vai se esfriando, os julgamentos vão aumentando, as pessoas não querem saber da dor uma da outra, e vai julgando, e vai fazendo confabulações, e vai espalhando boato, é mexerico, é fofoca. O mundo de hoje não vai deixar saudade pra gente, não. O mundo de antigamente, sim. Hoje você não pode contar o seu sonho para ninguém, você não pode falar dos seus projetos, dos seus desejos, dos seus passeios, das suas programações. Logo já tem alguém metendo o olho, já tem alguém tentando desanimar a gente. Para falar a verdade, chegamos num tempo que a gente tem que manter segredo de tudo para todos e ficar ali, entre quatro paredes, entre pai, mãe e filhos. Não se pode, às vezes, contar para um irmão, para um cunhado, para uma cunhada, para um primo, para um tio. Porque hoje a gente não pode confiar em muita gente. Antigamente a gente podia. Você contava um segredo para alguém, aquilo lá era segredo. Hoje você conta uma coisa que acha que é segredo para um melhor amigo. Esse melhor amigo tem um melhor amigo e conta para o melhor amigo tem outro amigo, conta para o melhor amigo. A hora que você vê, tá todo mundo sabendo da sua vida. Tem gente que até na simplicidade fala de alguma coisa muito íntima. Daqui a pouquinho aquilo vira uma vergonha. Tá todo mundo sabendo. Inimizades até se desfazem, amizades, aliás, até se desfazem, né, por causa dessas coisas. Estou trazendo essa mensagem porque hoje, não na sua totalidade, mas os homens, quando falo homens e mulheres, os homens estão ficando maus. Só que tem uma coisa, meu irmão, só que tem uma coisa, minha irmã. Os homens são maus, mas Deus é muito bom. Se você está sofrendo aí por causa de uma maldade, por causa de uma conversa, por causa de alguma coisa que falaram de você nas suas costas, não olha para isso não. Se a gente for olhar o que acontece hoje, a gente não vive mais. Hoje chegou o tempo de você orar para as pessoas, de amá-las, mas é um tempo de pouca convivência, infelizmente. Gostaríamos que isso mudasse, porque o ser humano precisa conviver com o ser humano. A humanidade precisa ficar ali junto uma da outra. Nós precisamos do coletivo. Mas, por causa da mudança de valores, o mundo vai se individualizando, as pessoas vão se afastando umas das outras, ficando reclusas em suas casas, porque é como falamos, né? Não está dando para confiar em muita gente mais. Dinheiro está mandando, poder, o materialismo tomou conta do coração de muita gente. É como eu disse, a gente não pode mais segredar nada para alguém. A gente tem que sofrer sozinho ali às vezes. Ainda bem que tem esposa, esposo, filhos. Mas não é como antigamente, que você podia contar com mais pessoas na caminhada. Hoje, se uma pessoa fica sabendo que você está passando uma necessidade, antigamente ajudava. Hoje elas te julgam. Fez alguma coisa errada. Deus está pondo a mão nele. Deus está pondo a mão nela. Deixa se virar. Hoje o mundo é assim. Dentro da igreja, fora da igreja, dentro da família. Família fala o contexto, né? Fora da família. E é assim que a gente vai vivendo. Então a gente, quando lembra daquele tempo simples, daquele passado que não está tão distante,
a gente fica com muita saudade. As lembranças apertam, né, o peito da gente, o jeito das pessoas, o jeito de se falar, o jeito de se vestir, um respeito. A criação dos filhos era completamente diferente da criação dos filhos hoje. Onde vamos parar com esses pais de hoje? A maioria não sabe educar os filhos, não se dão respeito, por isso não passam respeito para os filhos também. Eu sou de um tempo que, até hoje, graças a Deus é assim. Meu pai é senhor, minha mãe é senhora, meus tios, as pessoas mais velhas, é senhor e senhora. É um respeito que aprendi, é nesse respeito que vou levando a vida e tenho tentado passar isso para os meus filhos, repassarem ali para a geração. Mas hoje os filhos chamam o pai de você, dão dura nos pais, exigem as coisas. Os pais se calam porque hoje não podem doutrinar os filhos, porque a maioria, ou muitos deles, não vou dizer a maioria, mas muitos estão pior do que os filhos, né? Como vai falar para o filho, sai desse celular, tá lá, 8, 10 horas no celular, não bebe, bebeu a vida inteira, não fuma, fumou a vida inteira, e não briga, brigou a vida inteira, pai e mãe ali na frente dos filhos. A gente vive um mundo terrível, o mundo está ficando mal, o homem está ficando mal, mas a bondade de Deus, ela é muito grande. Falo para você, como estava falando há minutos atrás, se alguém te fez um mal, não sofra por causa disso. Lembre do amor de Deus, da bondade de Deus. Deus vai te justificar. Falaram, o problema já não é mais seu, nunca foi seu. Se alguém falou mal de você, o problema é de quem está falando mal de você. Não é você que tem que fazer acerto, não é você que tem que fazer nada. Deus vai anotando. Não estou dizendo também que a gente deve querer aí, desejar aí o mal para aquela pessoa, que Deus quebre aquela pessoa no meio, jamais. A gente tem que pedir até uma conversão para essa pessoa, para ela parar de fazer mal para os outros. Então, se alguém falou alguma coisa, te julgou por alguma coisa, levanta a sua cabeça, segue a sua vida, acredita no seu talento, na sua capacidade, sonha o teu sonho. Hoje você não pode compartilhar aquela ideia com muita gente, vai com a sua família, que tem coisa que é só para nós mesmos, irmãos. Tem coisa que, mesmo naquela época, já tinha coisa que é para nós mesmos, né? Tem coisa que a gente compartilhava, ninguém invejava, mas tinha coisa também ali mais especial, é para a gente. Não vê lá aquela parábola não, está lá em Reis, né? Segundo Reis, se não me engano, capítulo 4, creio que é isso. Eu não trago aqui nada decorado para falar com os irmãos e com as irmãs, então algum errinho aí numa citação, vocês vão me perdoando. Mas vejam lá, aquela mulher ficou viúva, levava uma vida difícil, o marido deixou dívida, mas era um servo de Deus, tinha amizade lá com o profeta Eliseu, o próprio Eliseu sabia que era um homem bom. De repente a mulher chega para o profeta e fala para ele assim: seu servo faleceu, era um homem bom, homem justo, servia a Deus, deixou dívidas, agora veio o credor e disse que vai levar os meus filhos, se até tal data, até tal tempo, eu não pagar, eu não quitar essa dívida. Mulher, o que você quer que eu te faça? Ali preocupado, o profeta, mas de repente Deus visita o coração desse homem de Deus e fala para ele: você tem vasos? O que você tem em casa, aliás? Eu só tenho uma botijinha de azeite. Então faz o seguinte, vocês são queridos aqui, vai na vizinhança e pede vaso, pede muito vaso, não poucos, pede vaso emprestado, depois você paga esses vasos, você devolve. Depois que você conseguir, vem cá que eu vou te falar o que você tem que fazer. Ela pediu os vasos, encheu a casa de vasos. O homem de Deus falou assim para aquela mulher: agora, tranca a porta entre você e seus filhos. Quer dizer, entra dentro de casa, fecha a porta, fica só vocês lá dentro. Nem eu vou entrar. Pega a botija pela fé e vai virando ela. Você vai ver o que vai acontecer. Quando a mulher entra em casa, ela vira a botija, o pouquinho de azeite que ela tinha é multiplicado na frente dos seus olhos, na frente dos olhares dos seus filhos. E os vasos vão ficando cheios. Até que o último é enchido, ela pergunta: tem mais algum? Não, mãe, acabou. Quando ela fala isso, a botija seca.
Ela conta para o homem de Deus o que aconteceu. Ele fala agora, ó, vende, paga todas as suas dívidas e viva do resto. Deus fez uma obra porque naquele tempo o azeite era muito caro. Mas o que eu quero dizer é que nessa obra é só a mulher e a família. Então a gente aprende aí, viu, irmãos? Tem coisa que é só nós e a nossa família. Ali, ó, quando eu falo família, é marido, mulher e filhos, dentro das 4 paredes. Porque no contexto geral, família tem coisa que nem pai, mãe, cunhado, cunhada com cunhado, prima, prima, tio, tia, pode saber. É ali dentro da nossa casa. Porque nós não vivemos mais aquela simplicidade. Os tempos são outros. Antigamente a vizinhança se reunia e conversava, um ia na casa do outro. Hoje a gente está num tempo que a gente não conhece as pessoas que moram do nosso lado. A gente custa saber o nome delas. Aqui na minha rua moro há 25 anos. Tem gente aqui que ainda nós não sabemos o nome. A metade da rua, no mínimo. 25 para 26 anos morando aqui. Não conheço o nome das pessoas. A gente cumprimenta, fala oi, bom dia, boa tarde, não sabe o nome daquela pessoa. Naquele tempo a gente sabia. Era uma convivência melhor, tinha confiança, era mais confiável as pessoas. Então isso era normal no meio de todos nós. Hoje não. Hoje a gente passa duro na frente de alguém, alguém passa duro na frente da gente. Porque os tempos são outros, nem mesmo a gente. Quantas vezes eu disse bom dia para alguém sem resposta? Eu sempre gostei de cumprimentar, né? Mas quantas vezes fico no vácuo? Bom dia, boa tarde, fulano. Passam duro. É o mundo de hoje. E não adianta a gente querer mudar. Vai ficar pior. A palavra de Deus está se cumprindo. O amor está se esfriando no coração das pessoas. Haverá ainda amizades, haverá ainda relacionamentos, muitas coisas boas, porque também se não fosse assim a gente não suportaria mais esse mundo. Então não vamos ser negativos não, Deus preparou pessoas boas, talvez não sejam as nossas amigas íntimas, mas são pessoas que a gente pode se relacionar, conversar, rir, visitar, ser visitado por elas, mas a gente não sabe ainda se uma pessoa dessa merece a nossa confiança ou vai merecer um dia. Tem que acontecer alguma coisa, tem que haver uma prova muito grande ali numa ação, numa atitude, num acontecimento, para a gente dizer, não, essa pessoa aí, eu posso confiar nela. Então a gente não diz que não existem ainda essas pessoas, existem, são poucas, mas o Senhor vai nos mostrar. Ele nos falará o seguinte, ó, nessa você confia, nessa você não pode confiar, Ele vai mostrar para nós. Então é tempo de oração, é tempo de consagração, é tempo de buscar, porque o mundo está diferente, tá? Não é só uma igreja que está sofrendo, a corrupção entrou em todas as igrejas, em todos os meios, está no trabalho, está na família, está no meio dos amigos, está naquele grupinho, né, que o pessoal reúne para praticar um esporte, está na política. O mundo já virou de cabeça para baixo. Por isso a gente fez um vídeo aí, né, já dizendo que o que falta para cumprir para a vinda de Cristo? Praticamente não falta mais nada. E isso já vem se cumprindo há séculos. Os sinais estão aí para todo mundo ver. Eles estão ficando mais fortes, eles estão ficando mais visíveis. Tem gente que não cria nesses sinais, agora já está crendo, porque eles viram a mudança, né? A bandidagem crescendo, a mentira crescendo, o adultério crescendo, a fornicação crescendo, a nudez crescendo, a sensualidade crescendo, como fala até dentro da igreja, né? As pessoas não se vestem mais com modéstia. Hoje o homem andar para lá e para cá de sem camisa na rua, com shortinho curto, mulheres da mesma maneira, é normal, né? Hoje a gente vive no mundo da sensualidade, num mundo que não agrada a Deus. A palavra nos ensina a nos vestir, a nos comportar com modéstia, mas as pessoas não querem, né? E as televisões, né? As novelas não prestam, os filmes hoje você pode ver muito poucos. Tudo vai para a sexualidade, tudo vai para a sensualidade, tudo vai para o desejo da carne, as músicas, os textos. É o mundo que o diabo está aí reinando, tá certo? É esse mundo aí que o diabo ofereceu para Cristo. Ó. Tudo aí me pertence. Você dobrar o teu joelho e me adorar, eu te dou tudo isso aí. Mas Jesus não queria isso, né?
Não é para isso que ele veio para trazer um outro reino, um outro jeito de viver e depois nos levar para a sua glória. Então você que está ouvindo essa mensagem, não desanime pela perseguição, pela luta, não deu para cair naquela igreja, vai noutra, viva em comunidade, não seja uma pessoa desigrejada, igual estão usando esse termo, a gente precisa da comunidade, tá? Uma andorinha não faz verão sozinha, uma formiguinha precisa da outra, um pardalzinho precisa do outro. Não tem lá um 102 de Salmo? Fala lá de tristeza do pardalzinho sem a sua companheira, né? Infelizmente é isso aí. Então, o cristão precisa do cristão, a família precisa da família, que o homem enxerga essas coisas. A palavra fala, né, que quando você está em dois, se um cai, o outro te ajuda a levantar. Então, não ser um desigrejado, não é porque as dificuldades estão aí, você vai parar de ir na igreja. Uma igreja não me coube. Eu saí e fui para outra. Se essa igreja que eu estou hoje der errado, amanhã eu vou para outra. Eu vou lutar, eu vou buscar, mas eu quero estar em Cristo. O importante não é só a comunidade, o importante é que você esteja numa comunidade onde Cristo reina, o Espírito Santo é a cabeça de tudo. Porque nós somos um corpo, nós somos membros. Nós precisamos da cabeça, a cabeça precisa dos membros, né? Então, um membro tem que estar ligado no outro, tá certo? Cada um tem a sua função. Quando falta um dedo numa mão, você vê a dificuldade que é para os outros 4 dedos daquela mão. Então, vamos ficar firme, os tempos estão findando, Jesus está voltando, o amor está esfriando, mas o amor de Deus está sempre quentinho dentro do nosso coração. Sempre que você precisar, você vai orar, você vai buscar e o Senhor vai te atender, o Senhor vai ser com você. Então, os homens são maus, mas não se esqueça, Deus é bom. Essa é a mensagem de hoje. Deus seja louvado.